Certa vez, Jesus Cristo, vendo uma multidão, subiu ao monte e, assentando-se, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós sobre a minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão no céu. Pois exatamente assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Mateus, capítulo 5, versos 3 ao 12. Hoje, irmãos, em mais um episódio de Aprendendo com as Salvos, eu gostaria de falar um pouco mais a respeito daquilo que seriam estas boas-aventuranças. Aproveite agora a vinheta da página, curta já este vídeo e fique conosco. Deus tem grandes coisas para você. São apenas 10 segundinhos. Você não vai perder essa bênção, né? As bem-aventuranças são os ensinamentos que, de acordo com o Evangelho segundo Mateus, Jesus Cristo pregou no Sermão da Montanha. Isto está lá em Mateus, capítulo 5, versos 1 ao 12. As bem-aventuranças anunciam a vinda do reino de Deus por meio da palavra e ação de Jesus Cristo. Elas revelam o caráter e a identidade das pessoas que pertencem ao reino de Deus. As bem-aventuranças, irmãos, também nos exortam no sentido de seguirmos as nossas vidas baseados no caráter exemplar de Cristo e nos ensinos deixados por Ele. Segundo Jesus Cristo, somente conseguiremos atingir a plenitude da nossa felicidade quando vivemos eternamente ao lado do nosso Senhor. Se pararmos para observar a estrutura destas bem-aventuranças, perceberemos que cada uma delas consiste exatamente de duas partes cada uma, a sabermos, uma condição e um resultado. Ou seja, por exemplo, aqueles que estão na condição de choro terão como resultado o consolo. Aqueles que possuem como condição a pacificação terão como resultado serem reconhecidos como filhos de Deus. Lindo isso, né, irmãos? São palavras e promessas do nosso Deus. Observem, queridos, em quase todos os casos, embora as frases nos sejam familiares, em razão da leitura do Antigo Testamento, a verdade é que Jesus Cristo nos traz por meio desse sermão uma nova ideia, uma nova conotação, um novo ensino. No conjunto inteiro das bem-aventuranças trazidas por Jesus, se percebe uma nova perspectiva, com foco no amor e na humildade. Os ensinos aqui trazidos por Cristo ecoam para uma maior espiritualidade nossa, aliada essencialmente a uma grande compaixão. Portanto, compreenda de uma vez por todas, meu irmão e minha irmã, que as bem-aventuranças nada mais são do que pilares elementares da nossa fé cristã. Se você conseguir observá-las e praticá-las em sua vida pessoal, esteja certo, querido, que você estará muito próximo daquilo que Deus entende por céu. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Primeiro, irmãos, é importante considerarmos que a pobreza de espírito aqui mencionada seria uma espécie de destronamento do orgulho. Quando Jesus Cristo fala pobres de espírito, Ele não está falando de pessoas más, arrogantes, donas de si, que somente pensam no seu próprio umbigo e estão literalmente pouco se importando com as coisas que ocorrem ao seu redor. Muito pelo contrário, amados. Os pobres de espírito aqui citados por Jesus seriam aqueles que reconhecem a sua absoluta pobreza espiritual. Quando conseguimos destronar nas nossas vidas o orgulho pessoal e reconhecemos a nossa pobreza de espírito diante da grandiosidade e generosidade do nosso Deus, não nos resta outra saída, irmãos,
se não reconhecermos que somos totalmente necessitados e dependentes dele. De nada nos adianta, amados, nos acharmos mais do que efetivamente somos. De nada nos adianta, queridos, nos acharmos autossuficientes ou dotados de uma espiritualidade que efetivamente não tenhamos. Deus não nos perdoa ou nos salva por ajudarmos necessitados e cumprirmos de forma religiosa a lei. Deus nos perdoa no exato momento em que nós reconhecemos nele toda a sua misericórdia, a ponto de entregar o seu próprio Filho, o seu bem maior, por simples pecadores como nós. Portanto, eu quero te convidar gentilmente neste dia, meu irmão e minha irmã, a você deixar de lado todo o seu ego, todo o seu orgulho e toda a sua vaidade. Se agarre agora mesmo, com todas as suas forças, ao grande Jesus Cristo e se permita ser lapidado por ele todos os dias da sua vida. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Irmãos, raciocine comigo. O que é que normalmente acontece quando nós, na presença de Deus, reconhecemos a nossa pobreza de espírito? Pare para pensar um pouco na sua experiência como cristão. Quantas vezes, querido, você, na presença de Deus, após reconhecer as suas fraquezas e fragilidades, chorou diante do Pai? Sabe, queridos, o choro é algo que vem logo após ao fato de reconhecermos a nossa pobreza de espírito. Quando percebemos que somos pobres de espírito e totalmente dependentes de Deus, não raro começamos a chorar na presença do nosso Deus. E isto, queridos, invariavelmente ocorre justamente por confrontarmos a santidade de Jesus com os pecados que infelizmente todos nós cometemos. O choro aqui descrito, amados, seria como a marca do arrependimento. Compreendo, de uma vez por todas, que é muito melhor você chorar agora, na presença do Pai, do que esperar a porta da graça fechar e chorar depois às portas do inferno. Jesus jamais desprezará o coração cativo nele. Jesus jamais desprezará um genuíno choro de arrependimento. Por isso, eu te convido hoje, gentilmente, por meio deste vídeo, a você se colocar na presença de Deus e abrir o seu coração a Ele. A promessa aqui, queridos, para aqueles que choram, seria o consolo. E este consolo vem exatamente pelas mãos e pelo poder do próprio Jesus Cristo. Lembre-se daquilo que está escrito em Apocalipse, no capítulo 21, verso 4. E chegará o dia que Deus limpará dos teus olhos toda lágrima e choro. E já não haverá mais mortes, nem pranto, nem clamor, porque já as primeiras coisas serão passadas. Isto é simplesmente maravilhoso, amados. Ter a promessa do Pai, que o próprio Jesus Cristo te enxugará as lágrimas. Não desista, meu irmão e minha irmã. Viver definitivamente nunca foi uma tarefa muito fácil, mas viver esta vida sem Jesus Cristo ao seu lado, para mim, queridos, é completamente impossível. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Importante considerarmos aqui, irmãos, que o termo mencionado, mansidão, não raro, ele tem sido muito mal interpretado em nossos dias atuais. Muitas pessoas acreditam que ser manso seria concordar com tudo, seria aquela pessoa que, para não criar confusão ou discussões, se sujeitaria a todo tipo de comentários e situações. Compreenda de uma vez por todas, meu amado, que ser manso não significa ser pateta. A mansidão a que se refere Jesus seria aquela relacionada à nossa vida pessoal com Deus. Jesus nos orienta a sermos mansos para com Deus, no sentido de aceitarmos os seus mandamentos, cientes de que, se assim procedermos, estaremos atraindo para nós os favores do céu. Não nos cabe aqui, irmãos, questionar os planos do nosso Senhor. Nos cabe aqui apenas compreendê-los e confiar. A verdade que te foi revelada pelo próprio Espírito Santo de Deus é tudo que você mais precisa para crescer agora em intimidade diante dos olhos do teu Deus. Aprenda a andar em acordo com aquilo que reza a palavra do nosso Deus. Feliz é aquele que consegue aceitar sobre a sua vida a vontade soberana de Jesus Cristo. Cada vez mais, irmãos, percebemos uma sociedade civil doente, capaz de olhar apenas para o seu próprio umbigo, com estilo de vida próprio e extremamente promíscuos e levianos. Aprenda
que um servo verdadeiro de Jesus não se enquadra nesta sociedade doente. Embora estejamos inseridos nesta sociedade, somos completamente diferentes. Pertencemos a um Deus único e a nossa missão é simplesmente sermos imagem e semelhança do seu Filho. Portanto, compreenda de uma vez por todas que, apesar de sermos livres em Jesus, nós continuamos dependentes de todas as verdades bíblicas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados. Irmãos, todos nós, independentemente do grau ou estágio de fé que tenhamos, nutrimos em nosso interior um desejo pessoal, uma fome incontida por justiça em tudo aquilo que empreendemos fazer. Me parece até óbvio, irmãos, que a injustiça nos traz sentimentos como dor, mágoas e uma sensação interna de desconforto pessoal, que pode até desencadear um estado de crise física ou emocional. É claro que esta fome de justiça, irmãos, que nos move internamente, ela não é salvo-conduto para sairmos por aí emitindo julgamentos subjetivos acerca de situações ou irmãos que nos cercam. A justiça aqui referida por Jesus seria a justiça relacionada à salvação. A melhor tradução encontrada por este termo justiça, sem dúvida, queridos, está relacionada à salvação divina, que somente encontramos em Cristo Jesus. Quando você tem esta fome e sede de justiça em Cristo, você se preocupa com o estado das pessoas e quer realmente que elas cheguem ao pleno conhecimento da verdade e da justiça, que somente encontramos por meio do nosso Deus. Compreenda, irmãos, que não é necessário sairmos por aí condenando pessoas, falando mal de irmãos ou tecendo comentários maldosos acerca da vida das pessoas que nos cercam. Isto não é cristianismo, irmãos. Aliás, isto nem bíblico é. Uma das nossas missões, dadas por Jesus aqui na Terra, é justamente falar da justiça de Deus para aqueles que nos cercam. E eu fico espantado, verdadeiramente, queridos, como por vezes em nossas vidas pessoais, nós falhamos nesta tarefa de levar a verdade e a justiça do nosso Deus. Temos facilidade de falar sobre tudo, até sobre aquilo que desconhecemos. Falamos de futebol, política, séries, filmes, livros, mas da Bíblia Sagrada, queridos, olha, falamos muito pouco. Precisamos entender, meu amado, que se temos a vontade de levar a salvação a todos, então seremos fartos, saciados da justiça divina. É claro que todos nós sabemos que quem convence é o Espírito, mas Deus nos incumbiu da linda tarefa de levarmos a sua palavra e de levarmos também a sua justiça a todos aqueles que se encontram presos por cadeias espirituais. Irmãos, a nossa ideia inicial era conseguirmos falar acerca de todas as bem-aventuranças em apenas um único vídeo para você. Porém, conforme as gravações foram sendo realizadas, nós nos demos conta, irmãos, de que o vídeo ficaria gigantesco, tornando o ensino talvez enfadonho e cansativo para você. E esta nunca foi a ideia da Salvos, irmãos. Queremos sim levar conhecimento bíblico para dentro da sua casa. Porém, isso precisa ser algo gostoso e prazeroso para você. Portanto, na próxima semana, amados, falaremos das 4 bem-aventuranças que ainda nos restam. A sabermos, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os que sofrem perseguição por causa da justiça. E antes de encerrarmos este vídeo, meu irmão e minha irmã, deixa eu te fazer um simples pedido. Comente aqui embaixo no vídeo. Nos diga se você gostou ou não do estudo de hoje. Nos relate o seu sentimento pessoal acerca daquilo que você tem sentido da parte de Deus. Nos diga se esta página, Salvos pela Graça Mover, tem conseguido alcançar o objetivo de tocar vidas, sensibilizar pessoas a acordarem da cegueira espiritual e, principalmente, irmãos, levar a luz e o conhecimento de Jesus Cristo ao lindo povo de Deus. Um grande abraço, um abençoado final de semana e lembre-se, a porta da graça, por pura misericórdia do nosso amado Jesus, ainda está aberta. Deus os abençoe poderosamente.